Boa tarde a todas, a todos. Hoje vamos ler o comentário do Frei Alberto Maggi sobre um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40, que trata da apresentação do Senhor. É o Evangelho que a liturgia do próximo domingo nos apresenta. E hoje vamos ler antes o Evangelho e depois o comentário do Frei Alberto. Então, o Evangelho começa assim. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas, ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O comentário do Frei Alberto. Apesar da extraordinária experiência que os pais de Jesus tiveram, especialmente sua mãe, eles ainda estão ancorados na tradição do povo, que vê o relacionamento com Deus baseado no cumprimento e na obediência, conforme a lei de Moisés. O evangelista, neste episódio, quer antecipar e simbolizar as dificuldades que Jesus mesmo terá em oferecer a seu povo um relacionamento diferente com Deus, não mais baseado na obediência às suas leis, mas na acolhida do seu espírito e do seu amor. Eis, portanto, o evangelista, no episódio conhecido como a apresentação de Jesus no templo, apresenta 2 grupos contrários. Um, representado pelos pais de Jesus, que trazem o menino Jesus para realizar um ritual inútil, porque a intenção deles é de fazer filho de Abraão aquele que na realidade já é filho de Deus. O segundo grupo, representado por Simeão, o homem do Espírito, e a profetisa Ana, que pretende impedir esse ritual desnecessário. Os pais vão para a purificação da mãe e do filho, porque o nascimento de uma criança fazia a mãe impura e, portanto, ela tinha que se purificar através de uma oferta. E aqui a oferta é dos pobres, isto é, um par de pombas, e sobretudo para pagar o resgate do filho. Na verdade, o Senhor queria para si mesmo
todo primogênito do sexo masculino. Se os pais quisessem que o filho fosse deles, deviam pagar ao Senhor Deus o equivalente a 20 dias de trabalho, ou seja, 5 shekels. O evangelista, enquanto Maria e José levam o menino para o templo ao realizar esse rito, nos apresenta uma surpresa. O evangelista usa uma expressão que indica maravilha. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Simeão significa o Senhor é ouvido. É o homem do Espírito que tenta impedir esse ritual desnecessário. De fato, Simeão tomou o menino nos braços, e enquanto os pais queriam cumprir tudo o que a lei ordenava, profere uma profecia que deixa os pais admirados e confusos. Na realidade, ele diz que Jesus será a glória do teu povo Israel. Maria e José já sabiam disso. De fato, essa era a tarefa do Messias, o Filho de Deus. Mas eis a novidade: luz para iluminar as nações, quer dizer, para iluminar os povos pagãos. Simeão bendiz e proclama que o amor de Deus é universal, não é mais só para o povo eleito, e sim para toda a humanidade. Portanto, os inimigos de Israel, ou seja, os pagãos, não deveriam nunca mais ser dominados, como se acreditava e como a tradição apresentava, mas deveriam ser acolhidos como irmãos. Logo depois, Simeão dá a Maria uma bênção, que termina numa forma bastante trágica. Jesus é comparado aqui com algo que o próprio Lucas, no seu evangelho, vai apresentar mais tarde, como uma pedra. Pedra que pode ser angular, isto é, servir como alicerce para a construção, ou pedra que faz tropeçar as pessoas, ou até as esmigalha. De fato, diz de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. E, como sinal de contradição, quanto a ti, falando diretamente para Maria, mãe de Jesus, uma espada te traspassará a alma, ou seja, traspassará a tua vida. Qual é o significado dessa espada que traspassará toda a vida de Maria? A espada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, representa a palavra de Deus, que é viva e eficaz como uma espada. Assim diz o autor da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram, e até onde as juntas e medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Portanto, Simeão, a Maria, que representa o povo de Israel, anuncia que a palavra do seu próprio filho será como uma espada, que irá forçá-la a fazer escolhas, por vezes muito dolorosas. Na verdade, já no próximo episódio que o evangelista vai apresentar, isto é, a perca e o reencontro de Jesus no templo, as primeiras e únicas palavras que Jesus vai dirigir à sua própria mãe serão palavras de repreensão. O caminho de Maria se apresenta ainda bastante longo. Maria terá que compreender que de mãe desse menino deverá se transformar em discípulo. Um caminho longo e doloroso, como uma espada que traspassa a alma.